Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nessa série de vídeos aqui, a gente está criando um portfólio juntos. Eu estou mostrando para vocês como que a gente pode criar histórias para o seu portfólio. O que isso quer dizer? Como que você pode dar razão do porquê você está criando aquilo e como que você pode usar isso a favor de você, né, de provar a sua experiência durante uma entrevista, além de, claro, você estudar, né, uma coisa nova, né, então de uma forma estruturada. Então a gente está criando aqui um projeto prático juntos com essa intenção. A gente já passou por vários pontos aqui no primeiro vídeo, então se você não viu ainda, a gente vai deixar um card aqui para você assistir o primeiro vídeo, é bastante legal você entender o porquê, tá? Então a intenção nossa aqui é de contar uma história, de que você consiga justificar suas decisões, tá? Então é muito legal isso. E hoje a gente vai continuar criando aqui o nosso projeto. Antes disso, se você está gostando dessa série, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, também se inscreve, tá? E clica no sininho, porque a gente recebeu várias pessoas falando aí que o YouTube não tá avisando de vídeos, tá? Então não tá avisando. Então marca o sininho aí, tá? Então para você receber sempre nossos últimos vídeos, interage com os vídeos para que você também fale aí para o YouTube que esses vídeos são relevantes para você. Bom, então a gente está criando aqui uma forma de categorizar ou de capturar os nossos cupons fiscais. No primeiro vídeo a gente já falou um pouquinho da motivação e etc, que são coisas que a gente vai usar, né? A gente vai escrever isso para descrever nesse portfólio, tá? Então é muito importante que você lembre disso. E hoje a gente vai usar mais uma estratégia que é bastante legal para que você consiga contar essa história. Seguinte, a gente já conseguiu fazer o QR Code ser lido e etc no primeiro vídeo, tá? Então a gente já fez uma parte ali dele funcionar, a gente já está salvando e tudo mais. O que acontece? A gente vai começar agora a baixar esse cupom fiscal, tá? Então a gente vai utilizar agora uma forma de baixar, a gente vai processar também esses itens e depois a gente vai integrar isso de volta. Qual que é o detalhe? Muita gente, quando vai fazer esse tipo de coisa, o que a pessoa faz? A gente já fez aqui o salvamento, né, do recibo, né, ou do cupom fiscal. E o que muita gente faz? Já tenta criar essa integração diretamente aqui. E aí eu quero ilustrar para vocês uma outra forma de contar histórias, que é você mostrar que você fez provas de conceito antes de chegar no seu produto final. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente tem o nosso projeto aqui, eu vou criar uma pasta nova chamada de POCs, ou Proof of Concepts. Para que isso? Para que todos os testes que a gente fizer, a gente mantenha aqui dentro. Então, essa parte de baixar o cupom, a gente nunca fez. Eu quero testar se ela funciona de verdade. E aí depois a gente vai integrar ela no projeto. Então é para você entender quais são as entradas, saídas, se tem algum detalhezinho que você precisa se preocupar antes de efetivamente você integrar no projeto. Isso é muito, muito importante, tá? A gente teste e brinque com as coisas, experimente coisas isoladamente, tá? Por quê? Porque você tira o viés do projeto. Vamos supor que o seu projeto tem algum outro problema arquitetural e você tenta testar ao mesmo tempo dentro do projeto, tá? Então você não vai saber se o problema é no seu projeto ou se o problema é nessa funcionalidade nova, tá? Então que você teve que pesquisar e etc. Então por isso que a prova de conceito é muito importante. E quando você for integrar de volta, vai ficar mais fácil ainda, porque você já sabe os pontos de entrada e saída, o que você precisa e tudo mais. Então faz bastante sentido, tá? Essa prova de conceito que a gente vai fazer aqui é de baixar o cupom fiscal, tá? Então a gente vai baixar e processar pelo menos algumas informações do cupom fiscal. O que acontece? Eu já tenho a pasta POCs aqui, eu vou entrar nela. E aí a gente vai fazer o seguinte, npm init-y, vou criar aqui um outro projeto isolado, só para a gente testar isso, tá? E o que acontece? Eu vou usar, para baixar esse nosso cupom, eu vou utilizar o Playwright, tá? Então, ele é parecido com o Puppeteer, porém, foi criado pela Microsoft, a gente também consegue rodar um Chromium, etc. E aqui tem um detalhe importante, eu vou instalar uma versão dele que é própria para rodar em ambiente serverless, tá? Então, ele é próprio para rodar numa Lambda da AWS ou no Google Cloud Functions. Por que disso? Porque a gente já tinha colocado como premissa lá do projeto, lá no começo, que a gente vai rodar ele num ambiente serverless, tá? Então já tinha justificado isso. Então eu vou fazer isso porque eu já sei, tá? Mas caso contrário, na sua prova de conceito, isso também já ficaria claro, porque você pode tentar colocar ele no ar para ver se ele funciona. A prova de conceito é exatamente isso, para você provar um conceito que você consegue utilizar XYZ técnicas ou tecnologias para resolver aquele problema. Bom, então o que eu vou fazer aqui, ó, npm install, e eu vou instalar o Playwright, core, Playwright, AWS, Lambda. Vou instalar os dois, o que ele vai fazer? Ele já traz para a gente um Chromium aqui, tá? Então a gente consegue fazer essa validação aqui do nosso cupom. Ó, já instalou os três pacotes que ele precisa aqui.
Beleza, dentro da pasta POX, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero testar isoladamente parte por parte. Então, a primeira parte que eu quero testar é o seguinte. Eu quero saber se eu consigo baixar esse cupom. De maneira bem simplificada, o que a gente vai fazer é o seguinte. Const playwright é igual require playwright lambda. O playwright lambda usa o playwright core, tá? Então por isso que a gente tem que instalar os dois aqui. O que mais? Const run é igual async. Essa função minha que ela vai fazer o download de verdade. Vou chamar ela aqui. E aqui a gente vai começar a criar as partes específicas do Playwright, né? Então, olha que interessante. Eu vou criar um browser novo. Então, await playwright.launch Chromium. Oh, minha pronúncia ficou esquisita aqui. Launch Chromium. E assim, a gente controla um browser de verdade. Então, const page é igual await browser. Então, repare que eu criei um browser e agora eu estou criando como se fosse uma aba lá dentro, né? Então, browser.newpage. Tem uma coisa que às vezes acontece muito com cupom fiscal. Vira e mexe, dá alguns errinhos de HTTPS, tá? Então o certificado do governo sempre vive vencendo ali. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode pedir para ele ignorar os erros de HTTPS, tá? Nos testes que eu fiz, isso aqui acontece muito, tá? Então acontece bastante de você ter que ignorar alguns errinhos de HTTPS aqui. Como o risco aqui também é baixo da gente fazer isso, tá tudo bem, tá? Beleza, tenho a minha página. O que eu faço? Tenho a minha aba no navegador. O que eu vou fazer? Page.goto. E eu vou colocar uma URL aqui. Então, vou colocar aqui URL. Beleza. Tem uma estratégia que é legal de usar no Playwright, que é o seguinte. Dado o cupom fiscal, então, ó, eu tenho o meu cupom fiscal aqui, que é esse cara. Que informação aqui dentro eu poderia esperar estar disponível para que eu saiba que está tudo certo, né? Então, ao invés de a gente esperar toda a página carregar, às vezes ficou uma imagem só e etc., a gente pode esperar um seletor estar disponível. Então, eu posso vir aqui dentro dessa tabela e procurar a tabela dela. Vamos ver aqui. Ó, table. Ó, por aqui tá legal, ó. Widgets. Mais para baixo ainda. Ó, olha só que interessante, ó. A gente tem um ID não muito descritivo chamado myTable. Então eu posso esperar que myTable esteja disponível e considerar que se ele estiver disponível, eu conseguir baixar o conteúdo que eu quero. Então, a gente vai esperar. Então vou dar um await page.wait for selector. Então eu vou esperar para que esse seletor esteja disponível. Então que seletor é esse? myTable, que é o ID daquela tabela. E lembra que que o que está fazendo aqui é um browser, né? Então consigo fazer a seleção desse item lá. E como é um browser, eu consigo inclusive fechar esse browser. E aí eu consigo... vamos pegar aqui o conteúdo, ó, esqueci. Então, const content é igual a await page.content. Vamos dar um console log aqui, content. Vamos rodar aqui para a gente ver, ó. Então, node download. O que vocês vão reparar? Faltou o playwright, ó. Então, npm install playwright. Faltou instalar o playwright aqui também. O que vocês vão reparar? Que quando a gente rodar esse console aqui, né, no terminal, vocês vão reparar que uma janela do Chrome vai abrir, tá? Então o que é legal do Playwright também é que ele faz a mesma coisa que o Puppeteer faz, né? Então ele abre uma janela do Chrome para você ir vendo o que está acontecendo. Quando você roda isso no servidor, você consegue rodar ele no formato que a gente chama de headless, né? Então sem cabeça, que seria sem tela. Então, ó, node download. A janela abriu do lado de cá, tá? Então abriu numa outra tela que eu não estou compartilhando, mas ele comentou aqui que está com erro porque eu não coloquei a URL. Então, eu vou copiar a URL aqui, ó, e vou trazer para cá.
E vamos de novo. Essa é a janela do Playwright, tá? Vocês vão reparar algumas coisas aqui, tá? Então já vou até antecipar para vocês que a gente tem alguns problemas com o cupom fiscal. Que pode ser que ele demore um pouco para carregar, tá? Então, como parece ser o caso aqui, né? Então ele vai provavelmente dar um timeout. Vamos ver se ele não vai dar timeout. Ó, ele deu timeout. Então o que a gente vai fazer? Vamos esperar um pouquinho mais para ele conseguir pegar a tabela. Tá, então a gente vai esperar um pouquinho mais aqui para ver se ele consegue pegar a tabela. E olha só, na verdade ele ainda está dando timeout. Então a gente vai, vamos colocar no GoTo também, aumentar aqui o timeout. O que isso aqui já acende uma luz para a gente, tá? O seguinte, vocês estão reparando que está dando timeout, então tá lento para carregar esse cupom. Então o que acontece? Isso também já é uma história para você contar no seu portfólio, naquele documento que você vai escrever e vai publicar depois como blog post ou como readme do seu projeto. Que pode ser que demore para baixar, ou pode ser que falhe, né? Então, na hora de você estiver baixando, tá? Então, isso pode acontecer, tá? com frequência. Então, o que acontece? Isso, inclusive, justifica que a gente precisa de um mecanismo de resiliência. Porque se toda vez que eu for tentar baixar esse cupom acontecer isso, já é um potencial ponto de falha, né? Então, a gente não vai ter confiança dentro do nosso sistema. Seguinte, ó. Conseguimos baixar agora. Perceberam que demorou pra caramba, né? Então, ó, mas conseguimos baixar o HTML aqui, tá? O baixar entre aspas, né? Porque a gente colocou dentro de content, então a gente não tem ainda exatamente esse conteúdo, porque a gente colocou aqui no console log. Outra coisa que a gente pode fazer, então a gente pode também salvar esse conteúdo e depois usar ele salvo, né? Para não ter que ficar baixando toda hora, porque demora, né? Então a gente já sabe que conseguiu baixar, o ponto de baixar a gente já sabe. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um FS aqui para a gente ter acesso ao file system. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, fs.writeFileSync. Eu vou usar a versão sync dele só para a gente resolver logo, né? E eu vou colocar o content aqui dentro, ó. Então, vou escrever esse arquivo direto, ó. Tá? Então, a minha POC para download é o quê? Pego da URL, salvo no arquivo, tá? Então, acessei o cupom, acessei o código-fonte do cupom. Vamos rodar novamente. Provavelmente agora vai ser um pouco mais rápido. Vamos ver aqui. Provavelmente ele vai ser mais rápido e já vai salvar o arquivo direto. E aí, o que acontece? Qual que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer depois disso? Já que a gente conseguiu já baixar esse cupom, a gente pode pegar desse arquivo baixado e continuar o processamento a partir daí, tá? Então, funciona super legal fazer isso, tá? Então, a gente pode começar a trazer esse conteúdo por meio do que a gente baixou e fazer isso direto. Vamos só esperar ele aqui carregar. Então, olha só. Agora, a gente já tem um cupom inteiro aqui, ó. Então, o que é bacana disso? A gente consegue testar os nossos seletores aqui dentro para ver o que a gente consegue extrair. Então, da mesma forma que a gente tem o download, eu vou criar um outro aqui chamado extract.js. Qual que é a ideia? Mesma coisa. Então, const fs é igual require fs. E vou carregar aqui, né? Então, const run. Run aqui. Vou carregar o arquivo primeiro, né? Então, fs.readFile. Vou fazer ele sync aqui, só para a gente simplificar. A gente não precisa de concorrência, a gente não precisa de nada aqui. Vou transformar ele em async, porque a gente tem que fazer mais processamentos depois, tá? Então, só por... Então, node extract. Olha, ele retornou um array de bytes. ToString.
Beleza. Então, olha só. A gente tem agora a nossa página aqui e reparem que é muito mais rápido. Então, a gente sabe que o download sabe baixar, né? Então ele sabe fazer uma coisa só. E agora a gente vai fazer a nossa prova de conceito de extrair. O que a gente consegue extrair de dados desse arquivo aqui? Bom, na hora de extrair os dados, a gente tem várias estratégias. Eu poderia, por exemplo, tentar processar o texto direto. Mas existe uma estratégia que funciona também, que é o seguinte: eu usar o próprio Playwright para fazer isso. Então eu carrego esse HTML nele e processo a partir dali. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Ó? No nosso download, deixa eu copiar só esse cara aqui e trazer aqui para o extract, só para não ter que digitar, e também o início aqui da página. Ó. Então vou copiar esse cara aqui e vou trazer aqui para o extract. Bom, então é o seguinte, o que a gente pode fazer? Não vou colocar aqui o console log, a gente não precisa mais dele, mas eu vou fazer o seguinte, await page.setContent content.toString. Então eu vou setar o conteúdo daquela página para esse HTML que eu acabei de carregar de um arquivo, tá? E aí a gente pode fazer uma outra coisa. E se a gente começar a extrair alguns seletores, tá? Então vamos tentar achar alguma coisa dentro dessa página, tá? Então o que a gente pode fazer? Vamos buscar aqui, por exemplo, ó, tentar achar o nome do abastecedor aqui, né? Nesse caso, do supermercado. Então a gente vai tentar achar esse cara aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar achar aonde está essa informação. Então o que a gente percebe aqui é que a gente tem uma tabela, né? Então o que daria para pegar aqui, ó, é uma tabela aqui em cima. A gente tem duas tabelas, na verdade, né? Tem a tabela que tem o nome do estabelecimento aqui em cima. E depois a gente tem a tabela aqui de baixo. Se no caso do cupom fiscal a gente tivesse o Data Test ID aqui, simplificaria, né? Algum identificador que a gente consiga pegar exatamente aquela região de informação. Como a gente não tem, a gente vai ter que dar um jeito. Então eu vou tentar pegar primeiro a tabela e aí a gente vê o que a gente consegue pegar. Mas repare que tem um H4 também, ó. Mas a gente tem um H4 vazio aqui em cima. Ó. Então, o que vai ser mais provável que a gente faça? Que a gente consiga pegar essa tabela e depois procurar o H4 dentro. Então, ó, o que a gente pode tentar fazer aqui? Await. Tem uma coisa que é bem legal do Playwright. A gente consegue dar um eval e quero pegar as tabelas aqui. E aí ele passa para a gente um callback para a gente fazer esse processamento da tabela. E aí o que a gente pode tentar fazer? Const texto é igual a table, que é a tabela que ele achou, e aí eu vou dar um carry selector H4, por exemplo. Tá, então eu quero pegar o H4 e vamos tentar pegar o text content dele. Tá, então vamos saber se a gente conseguiu pegar o nome ou não. E aí o que acontece? Eu posso retornar esse valor. Então return texto. Quando eu retorno o texto, eu consigo ter acesso a esse texto aqui dentro. Ó. Então vamos rodar novamente. Ó, ele carregou, tem alguma coisa errada. Ó, text content is not a function. Então talvez a gente não consiga chegar na tabela. Vamos tentar olhar o que a gente tem aqui dentro. Ó. A tela minha está piscando aqui, tá? Então ele está tentando achar aqui. Beleza. Ó. Então a gente não conseguiu, o carry selector não chegou no texto lá. A gente tem que descobrir como que a gente chega no texto. Então, o que mais que a gente pode tentar fazer aqui, né? Vamos procurar essa... Vamos pegar alguma coisa aqui, ó. Text, content... aliás, cometi um erro aqui. Text content é uma propriedade, ele não é uma função. Cometi esse erro. Olha só, deu certo. Ó. Olha só que bacana. A gente conseguiu, porém ele veio com umas sujeirinhas do lado de cá e do lado de cá. Então o que a gente vai fazer? Ponto .trim
para a gente limpar esse texto. Rodei. Olha só, agora sim. Abastecedora Jaburandi. Beleza. Outra coisa que você deve ter reparado é que ele está parando aqui, né? Por quê? Porque eu não estou fechando o meu browser, né? Então, eu acabei não fechando a janela aqui. Da mesma forma que a gente fez no download, ó. Então, eu posso dar um browser.close. Então, depois que eu escrevi o texto, eu posso fechar ele. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, abriu, fechou, processou, acabou. Legal. Beleza, vamos continuar processando. Então, achei aqui o meu H4 que tem o store name. Beleza. O que mais que a gente vai fazer? A gente tem que começar a procurar aqui mais informações. A gente tem uma que é bem legal, que é o CNPJ. O CNPJ está aqui, ó. Então, como que a gente pode extrair o CNPJ, tá? Uma forma, talvez, aqui que a gente possa fazer é tentar pegar por algum padrão de caractere, né? Então, reparem que os números todos estão juntos, ó. Então, provavelmente, vai ser o único número com essa quantidade de caracteres que a gente tem aqui. Ó, a gente pode até comparar o CNPJ com... Ó, ele tem um número a menos, a inscrição estadual. Então, a gente pode usar essa estratégia de pegar uma quantidade X de dígitos na sequência para tentar pegar o CNPJ. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso. Ó. Então é o seguinte, eu quero pegar o CNPJ, tá? Então vamos tentar aqui, ó. Const. Tem uma coisa que é bem legal, que a gente pode, dentro dessa tabela, né? Então lembra que a gente achou essa tabela aqui. Eu posso pegar as linhas dessa tabela. Ou ainda, né, os TDs, né, que é onde está os data, o data dessa tabela. Porque a gente tem um table row e o table data, né, TR e TD. O que acontece? Como ela só tem uma coluna, não sei se vai dar para ver aqui, mas ela só tem uma coluna. Ela só tem uma coluna, então a gente pode fazer uma query aqui só por TD. Qual que vai ser a ideia? Vamos lá. Vou chamar de lines aqui. Um nome difícil, né, de dar. Table.querySelectorAll. Quem que eu quero? TD. Então, dentro daquela tabela que eu descobri, eu quero o TD. E aí, desse TD, eu posso começar a extrair algumas coisas. Então, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte. Const CNPJ bruto é igual. Lines. Como eu usei o query all, agora eu vou retornar uma lista. Então eu quero pegar a primeira linha, text content. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou começar a retornar um objeto, que daí fica mais fácil da gente depurar. Então CNPJ bruto está aqui. Então olha que legal. Na primeira linha, a gente tem CNPJ e o texto aqui, ó. Qual estratégia que a gente pode usar? Tem várias, né? Eu poderia usar ou uma expressão regular e pegar esse cara, ou ainda procurar por a quantidade de caracteres do CNPJ, ou ainda eu posso usar o split, né? Eu posso dar um split no CNPJ e depois dar um split aqui nesse espaço, ou na vírgula, ou algo nesse sentido. Então, ó, daria para a gente fazer as duas estratégias, ó. Então, qual que seria a ideia? Const CNPJ é igual CNPJ bruto, ponto, split. Se eu copiar só esse cara aqui e colar, eu vou quebrar a string em dois pedaços. O que eu vou fazer então? Vou pegar o pedaço 1. Vamos ver se a gente conseguiu. Talvez eu tenha errado. Não, até que eu não errei não. Ó. Então olha só. Esse é o CNPJ bruto, esse é o limpo que eu peguei. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode inclusive tentar fazer uma substring. Quantos caracteres? 14. Eu não lembro a entrada direitinho. Então de 0, 14.
Olha lá, o CNPJ bateu direitinho. Ó. Então o CNPJ está aqui, o CNPJ está aqui. Conseguimos limpar o CNPJ. Tá? Então, vou tirar daqui do meu retorno, não preciso do CNPJ bruto, só preciso do CNPJ limpinho. Ó, extract de novo. Qual que é o nome do lugar que eu comprei e qual o CNPJ. Então já consegue saber aqui mais informações do meu cupom fiscal. Legal. O que mais que a gente pode fazer? Se a gente olhar aqui no cupom fiscal, eu posso buscar aquela tabela que a gente tinha comentado, né? Então, que a gente foi esperando ela estar disponível para a gente conseguir baixar esses elementos. Então, se eu procurar o MyTable, que é o que a gente usou para baixar, a gente pode fazer a mesma ideia desse cara. Ó. Então, a gente vai fazer o seguinte, const products é igual await page.eval. Quem que eu vou querer agora fazer aqui? Eu vou colocar a minha tabela, tá? Então, eu vou procurar por um seletor, tá? Existe uma diferença, tá? Vocês vão reparar que tem o eval com dois joguinhos, com $2 aqui, ou com um, tá? Com 2 é com o seletor, igual a gente fez aqui, tá? Com o Care Selector. Então, o que acontece? Ao invés de elemento, tá? Então, olha só que legal. Se eu usar aqui MyTable TR, eu vou pegar cada uma das linhas dessa minha tabela. Então, lines. O que a gente pode fazer agora? A gente pode começar a processar. Então, lines.for. Vou usar o map aqui que a gente já vai processando cada linha dessa. Então, cada linha dessa é um produto. Então, line. E eu tenho que fazer alguma coisa com ela aqui. Bom, o que a gente pode fazer? Vamos tentar olhar aqui um pouquinho mais nesse HTML. Ó. O que a gente tem? Se para cada linha dessa tabela, o que eu tenho? Tem inclusive o H7 aqui, né? Nem existe H7. O H só vai de H1 até H6, né? Então, ó, TR, eu tenho um TD, depois eu tenho um outro TD da quantidade de itens, a unidade de medida e o valor total. Então eu preciso processar esses caras. Então o que eu posso fazer? Para essa minha linha, eu consigo pegar todos os TDs. Então, line.carrySelectorAll TD. Cada coluna, né? Então, para cada coluna, eu quero extrair alguma coisa. Então, por exemplo, vamos colocar um console log aqui. Na verdade, eu vou dar um return. E eu vou retornar aqui também. Ó. Return. Tá? Então, o meu product, ele retorna esse mapa. E o mapa retorna... Vou pegar primeiro o nome do produto, né? Então, TDs. Na posição 0, eu sei que é a primeira coluna, né? Então, da minha tabela. E aí, o que mais que a gente pode fazer? Ponto text content. Só para a gente saber o que está acontecendo. E agora eu vou retornar aqui, products. E vamos rodar. Então, olha só que legal. O que eu consegui extrair? Ó? Limão Tahiti, quilograma e um monte de coisa. Pão de alho, blá blá blá, e um monte de coisa. Então, o que a gente pode tentar fazer aqui, tá? Para cada produto, a gente pode tentar separar o código dele do restante, tá? Então, eu posso trazer esse identificador que vale no supermercado e separar do nome. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Const product name bruto. Na verdade, vamos chamar de raw. Fica mais interessante. Então, esse é o bruto. E aí eu quero o nome do produto. O que vai ser o nome do produto aqui? Eu posso quebrar aqui nesse parênteses, ó. Então, olha só que legal que a gente vai fazer. Ó. Const product name é igual product name raw.split no parênteses. Ele vai retornar duas partes para mim. Eu quero
a primeira parte. E aí, aproveitando, eu já quero que limpe a string. Tá? Então, já vai simplificando para a gente. Vou retornar aqui o product name. Então, olha só que legal. Já limpei também. Ó. Antes, a gente tinha esse tanto de /t e /n, que são caracteres invisíveis. Então, o trim tira isso dele. Como eu fiz um split no parênteses aqui, eu consegui pegar tudo para trás. Tá? Legal. Vou salvar esse código também. Vai que a gente precisa dele para alguma coisa. Então, const product code é igual product name raw ponto split. Vai ser a mesma coisa, porém a gente pode fazer uma coisa diferente. Ó. Pegar a parte 1, que eu vou pegar a parte final, e vamos retornar os dois aqui para a gente ver o que acontece. Ó. Product code. Vou rodar novamente. Olha lá que legal, o código dele, só que ele ainda tem um parênteses aqui do lado de cá. Então, ó, a gente pode fluir um pouquinho mais. Posso dar outro split agora nessa barra e pegar o 0. Se eu quiser tirar só a barra, né? Ó, limpei aqui de novo. E aí eu posso fazer outro split no espaço e pegar a parte 1. Eu gosto de fazer com split, ó, porque é bem ágil, né, para a gente separar dados aqui, tá? Então eu gosto bastante de usar essa estratégia, eu acho que ela funciona super bacana, tá? Bom, o que mais que a gente tem que fazer aqui? Vamos pensar o que a gente pode processar mais. A gente tem a linha de quantidade, né, que está aqui, ó, que é o TD2. Então, ó, const quantity raw é igual tds 1.textContent. E agora a gente vai começar a extrair a quantidade. Vamos testar como que ela está? Quantity raw. Vou rodar aqui. Olha lá que legal. De novo, ó, quantidade total de itens 2.21. Tá certinho. Tá muito legal isso aqui, né? Então, ó, mesma coisa. Const quantity é igual quantity raw ponto split. E agora a gente vai tirar isso da onde? A gente vai tirar 2 pontos espaço e pegar a parte 1. Então eu vou quebrar aqui e vou pegar essa parte. Vou trocar aqui para quantity. Olha lá que legal. Ó, a quantidade agora está certinho. Depois a gente pode trocar o tipo dela também, etc. Beleza, tem a quantidade. E agora a gente vai para o que interessa, para o valor que a gente pagou por isso, né? Então, const price raw. TDs na posição 2, ponto text content. Vou colocar aqui price raw para a gente ver o que está acontecendo. Vamos rodar novamente. Na verdade, aqui é a unidade, né? Então, deixa eu só trocar aqui. Unit raw. É a unidade de medida, não é o preço ainda. Const unit é igual unit raw. Ponto split. Mesma coisa. 2 pontos espaço. Pego a parte 1. Minha unidade está aqui. O que mais? Vou pegar o preço. Vou até aproveitar esse cara aqui, né? A gente já pode price raw. Price raw. Vamos ver como que tá aqui, ó. Então, o nosso unit já está certinho. E agora, ó, a gente vai colocar o price e o price raw. Só para a gente processar os dois. Vou rodar novamente. Então, olha lá. O nosso price está errado, né? Porque a gente colocou o mesmo ID aqui. Então, tem que ser 3 aqui. Mas a unidade está certinha. Quilo. Então, olha lá que legal. O price, ó, ele quase pegou direitinho.
Por pouco ele não pegou direitinho. Por quê? Porque a gente deu um split no 2 pontos espaço. Talvez valha a pena a gente dar um split no R-cifrão. Fazer assim. Ponto trim. Opa, erramos o... Ah, tá. Ele reconheceu aqui como expressão regular. Talvez. Não. Ó, fizemos alguma coisa errada aqui. Vamos olhar. Ele não fez o split aqui. Então... Deixa eu só fazer uma coisa. Vamos tentar de novo aqui. Não, ele não conseguiu. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer igual, ó. Então, vou fazer da mesma forma. Beleza. A gente conseguiu tirar o valor. O que a gente faz? A gente pega o valor restante, né, com 3 caracteres depois, ó. Então, antes de fazer o trim aqui, eu faço um substring, cortando 3 caracteres. Olha lá que legal. Então ele já cortou a partir do R-cifrão aqui para frente. Desse R-cifrão. Legal. Retornei o price. Price raw, não preciso. Pessoal, olha só que legal. O que a gente já descobriu aqui, ó. Os produtos que a gente tem. Tá bacaninha. O nome do estabelecimento, o CNPJ, legal pra caramba. O que mais que a gente precisa, tá? A gente pode pegar a data também, né? Então, como que a gente vai achar no documento a data do documento, tá? A gente pode ver se a gente acha aqui dentro, ó. Vamos ver se tem uma data aqui. Ó, não tem uma data aqui exatamente, né? Consumidor, não tem. Informações gerais. Base de cálculo. Ó, a gente tem uma data de emissão aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar essa tabela aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Data, emissão. A gente tem uma outra tabela, ó, que é essa tabela aqui, que inclusive é uma tabela que tem mais coisas, ó. Emitente, painel, informações complementares, tá? Então, a gente tem outras informações aqui. O que daria para fazer também, ó, se a gente quisesse, a gente conseguiria procurar por esse padrão dentro da página, tá? Funcionaria também. Então, ó, a gente já tem aqui nossa table TR. Vamos ver se ela tem algum ID, essa tabela de cá. Inspecionar. Ó, a gente não tem. Vamos procurar table hover. Ah, é um acordeon. Então, olha só. A gente tem um table panel com ID collapse 4. Então, olha só, a gente pode procurar por collapse 4. Que é esse cara aqui. Então, ó, vamos lá, vamos procurar a data. Product está aqui. Então, const data. Então, o que a gente vai fazer? Mesma estratégia, né? Então, vamos pegar aqui o nosso await page.eval. E eu vou pegar o collapse 4. Então, isso vai me dar uma div, tá? Se eu não estou enganado, acho que vai ser uma div. A gente pode fazer o seguinte, console return div.text content e colocar o data aqui. Beleza, vamos rodar de novo. Ó, data undefined, tá? Então a gente não conseguiu achar esse item aqui. Então vamos procurar collapse. Collapse está aqui. Collapse table. Ó, a gente não conseguiu pegar. Bom, o que eu vou fazer aqui?
Eu vou procurar depois, a gente tem que ir testando o seletor, tá? Até conseguir pegar da data. Mas o que eu vou deixar de desafio aqui para vocês? A ideia desse vídeo é que a gente quebrou esse problema em várias partes. Então vocês perceberam que eu fiz o download e fiz o extract, tá? Então, no próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou integrar isso de volta na solução, tá? Então a gente vai trazer isso aqui para dentro do projeto principal. E aí o que acontece? O que seria para o portfólio uma coisa muito legal? A gente já tinha feito o planejamento aqui, né? Então a gente descrever esse desafio, tá? Então a gente está usando o Playwright para extrair, para fazer esse crawling, a gente está baixando e fazendo o extract separado, para agilizar a gente fez isso, tá? Para pensar que você consegue estruturar a sua forma de resolver problemas, tá? Então lembra sempre disso, que esse portfólio nosso, a gente está provando, mostrando para quem está te entrevistando e também para treinar um pouco mais de programação, como que você resolve problemas reais, tá? Então fica de desafio aqui, eu não vou resolver esse cara agora, tá? Então fica de desafio de como que a gente pode fazer para pegar a data. O que eu aconselho, se você está fazendo um projeto igualzinho o que eu estou fazendo aqui? Pega um cupom fiscal seu, tá? Leia, faça a mesma coisinha que a gente já tinha feito e pega essa URL e começa a brincar de extrair dados ali, tá? Então vai ser bem legal você conseguir ter essa ideia, tá? Outra coisa que é legal, tá? Um projeto derivado daqui. Se você tem ou faz compras de supermercado com a sua família, por exemplo, você já sabe quem pagou. Você pode colocar o CPF seu na nota que vai aparecer no cupom fiscal e aí você já sabe qual membro da família que pagou aquela compra. Então ficaria muito mais fácil de você dividir no final do mês, né? Toda vez que alguém pagar, coloca o CPF na nota e sempre lê essa nota para fazer esse controle depois, tá? Então ajuda bastante. Qual que é o takeaway aqui desse vídeo? Além de a gente ter brincado um pouquinho mais com o Playwright, tá? Então de a gente ter brincado com o Playwright aqui para pegar, baixar e etc. O takeaway dessa aula aqui específica dessa série é que você perceba que a gente pode pegar desafios específicos e extrair eles para a prova de conceitos, tá? Então, de explicar que você está resolvendo aquele problema de forma isolada para ficar mais fácil de você trazer para o projeto depois, tá? Essa é uma estratégia bastante interessante, faz muito sentido e muita gente não faz, tá? Então, muita gente tenta resolver dentro do produto, dentro do projeto e leva bastante tempo para conseguir resolver isso. Bom, e é isso para a aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo, tá? É bem legal você fazer isso para que os vídeos apareçam para você, tá? Então, mostra para o YouTube que você gosta do tipo de conteúdo que a gente está gerando. Também deixa um comentário aqui do que você está achando da série, tá? É bem legal a gente saber a sua opinião aqui e a gente se vê no próximo. Valeu!